Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições de Homeopatia. No vídeo de hoje eu creio que vai ser um vídeo um pouco mais rápido, né? Porque eu quero tocar nesse ponto. Afinal, o que é que a homeopatia trata? Né? Porque se vocês derem uma busca aí pela internet da vida, vocês vão achar muitas informações que falam, que separam certos tipos de doenças. A homeopatia pode tratar e tem uma boa evolução aqui nesses tipos de doenças aqui, ou naqueles outros tipos de doenças. Não, na verdade não é isso, a homeopatia ela trata o doente, ela trata a pessoa que está doente, e por aí vai. Então vocês vão encontrar muitas coisas, e isso pode gerar muita confusão. Então, nesse vídeo eu quero trazer um pouco, né, de clareza para esse tema, e ser bem específico. Falar, olha, realmente é isso aqui, nós estamos falando disso aqui. Né? Um ponto que é necessário colocar, né, acima de tudo, é que a homeopatia, então a terapêutica homeopática, então, se você ainda não viu aquele vídeo sobre o que é e o que não é homeopatia, ele é essencial para entender um pouco disso daqui, tá? Mas a terapêutica homeopática, ou seja, o modo de tratar homeopático, ele é um modo muito específico. Ele é um modo que depende de uma série de questões, de uma série de coisas, que não é igual e nem se parece com o alopático, com o método ou a terapêutica alopática da medicina convencional. Tá bom? Sendo assim, nós precisamos deixar claro que a homeopatia ela pode tratar qualquer tipo de problema de saúde, tá? Qualquer tipo de desvio da saúde, ou seja, qualquer tipo de doença, tem que ser mais claro. E a homeopatia também ela pode muitas vezes não só tratar doenças, mas também cumprir, digamos assim, certos papéis no organismo que ajude também na prevenção de certas doenças, na prevenção de certos processos patológicos. Tá? Então, a homeopatia, além dela poder tratar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de processo que esteja saindo da saúde e indo em direção à doença, ou que seja doença de fato, e também ela pode fazer um procedimento no organismo que ajuda a prevenir com que esses processos aconteçam, com que esses processos venham a aparecer, tá bom? Isso é um fato, isso é uma coisa que é observável na experiência prática, então isso é uma coisa que faz parte não só dos estudos, não só da experiência prática, mas também da literatura homeopática, e também um pouco que envolve como a homeopatia trabalha. Tá? Então, no vídeo passado, se eu não me engano, a gente falou de experimentação no menção. Tá? Esse é o modo como a gente, se você também não viu o vídeo, eu aconselho que você veja, esse é o modo como a gente encontra os nossos medicamentos. Isso é essencial para que a gente entenda por que é que a homeopatia ela pode tratar qualquer coisa e ela pode também causar essa prevenção que a gente fala. Então, entender a experimentação é algo substancial para que eu entenda por que a homeopatia, por que a gente lida dessa forma com a homeopatia. Porque se eu pegar se eu pegar a medicina convencional, então, por exemplo, surge uma nova doença, um novo vírus, uma nova bactéria e não sei mais o que, a medicina convencional ela vai ter uma dificuldade para buscar um remédio que realmente funcione, que realmente seja adequado para aquele problema ali. Claro, como já existe uma infinidade de remédios alopáticos, muito provavelmente vai existir algum que possa ter uma ação breve naquela doença ou naquela outra doença, possa agir ajudando contra algum sintoma, mas quando a gente fala de tratamento alopático, ele sempre vai ser necessário a busca de um remédio cada vez mais adequado para aquela doença, cada vez mais adequado para aquele processo específico, para aquela infecção daquele micro-organismo específico e por aí vai. Na homeopatia não é muito bem assim. Tá? Na homeopatia a gente primeiro conhece todas as capacidades e toda
o potencial medicinal dos medicamentos, para que aí então a gente possa trabalhar. Então, primeiro a gente descobre uma série de medicamentos, a gente faz uma série de experimentações numa menção, para que a gente saiba de fato o que é que aquele remédio pode, o que é que aquela substância pode produzir. E então, se ela pode servir como um medicamento homeopático. Tá certo? A experimentação numa menção, ela gera um quadro patológico, um quadro patogenético. O termo correto é esse, é um quadro patogenético, ou seja, um quadro com uma série de sintomas que aparece no experimentador, na pessoa que está experimentando aquela droga, aquela substância. Tá? Todo esse quadro ele é anotado e aí isso é transformado em matéria médica, o que a gente chama de matéria médica, que é basicamente o relato, né, desse experimentador e de vários outros, acerca das reações que essa substância causou neles. Né? Então, é através dessa experimentação e através desse quadro patogenético que a gente sabe o que esse medicamento, o que essa substância pode causar no organismo. Preste atenção, eu não disse o que ela pode curar ou o que ela possa tratar. Eu disse o que ela pode causar. Então, a experimentação, ela possibilita que a gente saiba o que ela pode causar. Que ela pode causar no indivíduo sadio, no indivíduo são. Tá bem? E é através disso, é através desse conhecimento do medicamento, da matéria médica, que a gente sabe em quais casos eu posso utilizar esse medicamento. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um medicamento que ele tem uma série de características, e essa série de características, essa série de peculiaridades que ele causa, é muito semelhante a uma série de características de, por exemplo, 10 doenças, umas diferentes das outras. Tá? 10 processos patológicos que podem aparecer no ser humano. Bom, isso significa que eu posso aplicar esse mesmo remédio para essas 10 doenças totalmente diferentes, ou às vezes, muitas vezes, levemente diferentes, ou com certas semelhanças? Sim. Então, isso é uma característica muito peculiar da homeopatia, muito longe, muito distante da terapêutica convencional que a gente está acostumado. Ou seja, se eu vou usar uma dipirona para dor de cabeça, eu vou usar geralmente para dor de cabeça, para uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, uma febre. Não vou usar dipirona para tratar intestino preso. Né? Isso não passa na cabeça. Só que muitas vezes eu posso utilizar o arsênico para uma dor de cabeça, eu também posso usar para um intestino preso, e eu também posso usar para uma diarreia, eu também posso usar para uma asma, eu também posso usar para uma sinusite, eu também posso usar para um problema de pele, para um eczema, para uma úlcera e por aí vai. Por que é assim? Porque primeiro, na homeopatia, a gente precisa conhecer a substância e saber tudo o que ela é capaz de produzir no homem-são. Quando a gente sabe isso, quando a gente tem esse quadro, depois até de anos e anos e anos e anos estudando essa droga, através da experimentação no homem-são, é que a gente consegue aplicar e falar, bem, olha, ela serve para uma série de problemas. Muitas vezes problemas que a gente nem precisa dar um nome, mas uma série de sintomas que, reconhecendo-os, a gente consegue aplicar o medicamento e ver um resultado. Por quê? Porque eu preciso somente fazer o que na homeopatia? Adequar esse quadro patogenético ao quadro da doença e ver se eles são semelhantes. Tá certo? Então, o arsênico, por exemplo, né, ele vai funcionar tanto para uma dor de cabeça, ou para uma ansiedade, ou para uma asma que são pioradas às 3 horas da manhã, que faz a pessoa levantar da cama, que faz a pessoa ficar irritadiça, agitada, com medo da morte, medo de perder alguma coisa. Como também vai funcionar para uma diarreia que aconteça dessa forma, como também vai funcionar para uma úlcera que aconteça dessa forma, que piore nesse momento específico.
Por quê? Porque isso são características, porque isso são peculiaridades que fazem parte da substância arsênico e que foi identificada através da experimentação no homem-são. É por isso que eu consigo aplicar o arsênico para todos esses casos. Porque eu não necessariamente preciso saber que o arsênico atua em tal lugar, lá na cabeça, agindo, diminuindo a dor, ou atua em tal lugar lá no estômago, diminuindo a diarreia. Não é assim que funciona. Na homeopatia, ela está muito longe dessa concepção, que é uma concepção alopática, que é uma concepção de que eu pego uma droga e preciso fazê-la chegar lá no cérebro, preciso fazê-la chegar lá numa veia, preciso fazê-la chegar lá nas células do intestino e por aí vai. Então, na homeopatia, a coisa não funciona desse jeito. E é exatamente por isso que eu expliquei para vocês que muitas vezes, não muitas vezes, mas é o correto afirmar que a homeopatia ela trata a pessoa doente. Isso é uma coisa muito acertada. Claro que é um pouco difícil de explicar exatamente, mas eu dei mais ou menos uma explanada nisso aqui. Mas o correto sempre é afirmar que a homeopatia ela trata a pessoa que está doente. Por quê, Léo? Por causa disso. Porque a gente precisa colher todo esse quadro que ela produz numa pessoa doente, numa pessoa saudável, numa pessoa sã, numa pessoa sem doença, para que a gente a conheça. E conhecendo-a, a gente pode adequar esse medicamento dependendo não da doença, mas da pessoa. Então, por exemplo, existem uma série de tipos de diarreia, né? Todo mundo já deve ter tido uma diarreia aí na vida, e muitas milhões de pessoas já devem ter tido diarreia na vida. Contudo, cada uma dessas diarreias, elas pioravam num horário específico, elas poderiam piorar comendo algum alimento específico, ou elas poderiam ser de uma forma específica, saindo alimentos inteiros nas fezes, ou então só saindo uma cor específica das fezes, ou um odor muito característico, muito específico também das fezes. Isso tudo, pessoal, são pequenas características, pequenas peculiaridades que fazem com que a gente consiga identificar e falar, bem, esse caso aqui específico de diarreia, do fulano de tal, precisa de arsênico. E aquele caso lá específico de diarreia, aquele outro do ciclano, precisa de quina. Mas por quê? Porque essas nuances são necessárias. E é por isso que a homeopatia ela trata o doente, a pessoa que está doente, e não a doença. Porque se ela tratasse a doença, então o arsênico serviria para qualquer tipo de diarreia. Só que isso não é verdade. O arsênico ele vai funcionar para um tipo específico de diarreia. A quina ela vai funcionar para um tipo específico de diarreia. E por aí vai. Tá? Sendo assim, é por isso que a gente diz que a homeopatia trata o homem doente. Porque é através das características e através do modo como o homem faz a sua doença, é através do jeito como a pessoa produz a sua doença, com as características que ela produziu, que ela criou, com as características que são produzidas nessa pessoa, é através disso que a gente consegue pegar o melhor remédio e aplicar, e o caso ser solucionado e ter uma cura ou ter uma melhora. Tá? Então, é por isso que a homeopatia ela trata qualquer problema, porque o que a gente precisa colher são os sintomas, são as características dos sintomas, são as características da pessoa. E é por isso que existe remédio homeopático para qualquer coisa. Tá entendendo? Então, pessoal, basicamente, eu sei que esse é um tema um pouco complexo, mas é um tema um pouco mais rápido para a gente expor. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou visitem lá o canal, a nossa página no Instagram. Eu ponho caixinha de perguntas todos os dias, tá bom? Mas é isso. Fico por aqui por mais esse vídeo. Espero que vocês acompanhem, compartilhem o vídeo, deixem aí a sua avaliação. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.